Acho que não. No mínimo 100 por hora. Suas pisaduras, sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. Não tem a compreensão verdadeira disso. A gente muitas vezes fala, Jesus morreu por mim, beleza, e agora? Tipo, o que acontece? Aqui, ó, gravando. Então, o que acontece depois disso? Jesus morreu por mim. Mas quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós primeiramente temos que olhar o que causou ela. O que fez o que aconteceu para que Jesus fosse morto. Eu sei que a gente está falando na série a respeito disso, a gente desde o começo está falando a respeito da morte de Jesus, a respeito da vida de Jesus, de vários outros assuntos relacionados a Jesus, mas o porquê, aonde Jesus, foi a hora que Deus falou assim, cara, Jesus precisa ir. É importante nós olharmos para a Bíblia e ver que a Bíblia fala que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Porque Deus ele já sabia de tudo que aconteceria com o homem. E muita gente se faz a pergunta de que, mas por que Deus não fez isso então? E isso mostra já o nosso egoísmo em querer que Deus faça as coisas da nossa forma. Então, se nós formos olhar para o começo da humanidade, nós vemos a respeito da queda do homem. Todo mundo sabe, até as crianças na escolinha aprendem na igreja desde pequenas que existia no jardim Adão e Eva. E Eva comeu da maçã, que não era uma maçã, que todo mundo disse que era uma maçã, mas não era. Que ela comeu do fruto que Deus disse para não comer. E a partir daí, nós vemos que, de alguma forma, Deus ele tinha que trazer a ordem ao caos do mundo. Só que, se a gente for lembrar, eu acabei de dizer que Deus já tinha estabelecido como ele faria. Só que ele ainda não tinha revelado à humanidade. E nós vemos aí, então, que a Bíblia é uma continuidade. Então, um fato não está isolado do outro. Eu sei que vocês sabem disso, mas é importante eu ratificar que nada na Bíblia está isolado. Muitas vezes a gente abre um versículo assim, nossa, mas por que está aqui? A gente só leva aquilo em consideração, mas aonde que aquilo se encaixa na história que Deus está escrevendo através da história? A história que Deus está escrevendo através da história. Mas tudo bem. Então o homem peca contra Deus e vai contra tudo o que era bom, contra tudo o que Deus dizia que era verdade, contra tudo o que Deus tinha estabelecido para que ele fosse e fizesse. O homem vai contra a ordem de Deus. E Deus, como eu já disse, a maneira que ele tinha estabelecido uma forma de fazer isso, de trazer o homem de volta para ele. E nós vemos durante a Bíblia que o homem não conseguiria sair da sua condição de uma forma sozinho. Por quê? Por que o homem não pode sair dessa condição pecaminosa? Porque ele errou. Como é que ele, cheio de pecados, vai de alguma forma conseguir fazer alguma coisa boa para mudar a sua condição? Em algum momento ele sempre ia errar e ele nunca ia conseguir fazer algo de bom. Então nós vemos que é profetizado que Jesus viria através de várias pessoas. A gente vê logo em Gênesis 3, no princípio de todas as coisas, que o próprio Deus disse uma profecia através do seu filho que viria. A gente vê em Gênesis 3, se eu não me engano, que viria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então Deus já está falando de Jesus ali em Gênesis. Nós vemos em 2 Samuel, se eu não me engano, Deus profetizando a Davi, que ele estabeleceria o trono de Davi para sempre, por meio de um rei justo que governaria. E isso é uma profecia já de Cristo. Nós vemos o próprio Isaías, que é o cara que mais profetizou a respeito de Jesus. Nós vemos ele mesmo falando
várias profecias a respeito de Jesus, que ele seria um rei que viria, que governaria a terra com um cetro, com um trono de justiça e retidão. E em Salmos, nós vemos no Salmo 2, falando a respeito de um rei que viria e julgaria as nações. Mas eu quero me atentar mais a respeito hoje, em Isaías 53, que é o que nós estamos falando aqui. Todo mundo achava que Jesus ele viria de uma forma imponente, e viria com o seu cetro, viria para reinar e matando todo mundo, quebrando todo mundo que não era a favor do povo judeu. E nós vemos que ali no contexto eles estavam sendo governados por Roma. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas é importante a gente falar. Talvez todo mundo sabe de tudo que eu estou falando aqui, mas às vezes na sua vida você não lembra. E eu acredito que Deus prepara esses momentos para que nós lembremos o que realmente é a nossa fé, pelo que realmente nós vivemos. Então, nós vemos que o povo achava que Jesus viria de uma forma imponente, certo? Mas o começo da vida dele já começa totalmente diferente. Nós já ouvimos falar aqui nos outros encontros que Jesus ele nasce numa manjedoura, num estábulo de animais, que já é um negócio que você olha assim e fala, não, é impossível. O rei do universo, alguém que era Deus, já nasce num lugar sujo, imundo. E nós olhamos para isso e falamos, nossa, mas o que é isso? E para nós é algo talvez totalmente normal hoje. Mas as pessoas daquela época falariam assim, você está falando que esse bebê é o Cristo? Você está falando que é esse bebê que vai mudar a condição do homem? Você está de brincadeira comigo. Então, o menino Jesus estava entre nós. Nós vemos isso em João 1, que o verbo se fez carne. E nós vimos a respeito da vida de Jesus, Gabriel falando a respeito da vida de Jesus, das características, dos discursos de Jesus e de várias outras coisas que ele fez. Só que, cara, chega um momento em que tudo que Jesus fez, as pessoas... Valeu, obrigado. E chega um momento em que tudo que Jesus fez, as pessoas, tudo que Jesus fazia... Os fariseus falavam, isso aí tá meio estranho. Porque Jesus, ele falava assim, eu sou o filho de Deus. E a galera falava, mano, esse cara é maluco. Esse cara é filho de um carpinteiro, velho. Esse cara é carpinteiro. O que ele tá falando? Ele é doido, só pode ser. Porque assim, historicamente falando, tinha várias pessoas que já tinham se declarado Cristo. Só que ninguém nunca fez as coisas que Jesus fazia. Era uma coisa impressionante, cegos eram curados, enfermos eram curados, todo tipo de enfermidade, ele expulsava demônios. E a galera não entendeu. E realmente a gente vai ver que tem algumas passagens que falam assim que eles rangiam os dentes contra Jesus. Que era tipo, os caras tinham raiva. Quando Jesus falava, curava alguém, os caras falavam, mano, é impossível que esse cara tá fazendo isso. Só que a gente vê que Jesus foi morto. Jesus então ele é julgado por essas pessoas levam Jesus a julgamento pelo fato de, se nós formos ler, eles falam que Jesus era um blasfemo. Então, mediante a lei dos judeus, era a pena de morte, a blasfêmia era uma pena de morte. Então eles falam que Jesus tem que morrer. E como o Léo já disse, os judeus não poderiam simplesmente chegar lá e matar, porque tinha uma galera que gostava de Jesus, que tinham ele como um profeta de Deus, talvez não como filho de Deus, mas como um profeta de Deus. Então, eles não podiam matar Jesus, então eles fazem um bagulho muito louco lá. Vocês lembram que Judas, ele traz Jesus e os soldados romanos, eles prendem Jesus, a gente vai ver tudo que aconteceu e a gente chega na morte. Então, enfim, a gente chega na morte de Jesus. Até agora eu fiz uma introduçãozinha rápida e eu quero ser bem rapidinho aqui pra mim terminar, porque a gente não tem tanto tempo assim, já tá tarde. Enfim, nós olhamos pro ato de Jesus na cruz, ele morto, crucificado, muitos zombando dele e várias coisas acontecendo ali. E cara, todo mundo fugiu. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus deu no pé, ficavam observando de longe. E eu acredito que muitas vezes é o que nós fazemos hoje. Tipo, muita gente passando aqui. Tinha muita gente passando aqui agora. E será que se a gente não vê alguém conhecido, a gente faz meio assim, ó? Mano,
Quantos de nós não temos vergonha? Mas, cara, mediante o que Jesus fez por nós, e nós olhamos para a cruz e nós dizemos assim: ah, Jesus morreu por mim, agora eu não tenho mais pecado. Uhul, legal, velho, comemora mesmo. Você não tem mais pecado, mas como que é a sua vida depois disso? Será que Jesus morreu por você e você vive uma vida da mesma forma? Era como se alguém te desse, vamos lá, R$1 milhão, falava assim: ó, faz se quiser com esse dinheiro. Uhul, ganhei 1 milhão. Moleque doido, o que eu vou fazer agora? Você gastasse tudo no mesmo dia? Você vive de uma forma desregrada. Você olha no seu dia a dia e vive para você mesmo. E se nós formos olhar, o sacrifício de Cristo não é para que nós vivamos as nossas vidas, mas é para que nós entreguemos a nossa vida para Ele. Então, como nós devemos olhar para o sacrifício de Cristo? Só dessa forma assim: uhul, ganhei a vida, Jesus me tirou do pecado, eu não sou mais pecador. Como se nós simplesmente não precisássemos mudar de vida e Jesus tivesse morrido para que nós tivéssemos uma vida aqui, para que nós ganhássemos riquezas, teologia da prosperidade, para que nós simplesmente fôssemos curados das nossas doenças. Por exemplo, eu chego aqui, falo: Bruno, o que você quer? Você quer ser curado? Eu oro por ele, curo o olho dele, beleza. Ele tá com vamos supor que você seja cego. Eu oro por você, curo o seu olho, beleza. Uhul, foi curado. Aí todo mundo comemora, mas todo mundo esquece que um dia ele vai morrer, meu amigo. E aí, como é que ficou? O sacrifício de Jesus foi para que ele fosse curado simplesmente da cegueira dele e o coração dele. Você entende? E a vida dele, será que foi mudada realmente? Será que o coração dele foi redimido? Será que ele foi alcançado pelo arrependimento que Jesus nos traz através de sua morte? A Raquel leu aqui, cara, e, mano, aquilo eu fiquei o dia inteiro pensando a respeito daquilo. Hoje a gente teve uma aula lá no curso que foi pra quebrar, assim, me matou. Porque realmente a respeito disso, sabe? A respeito dos nossos paradigmas. E eu até fiquei pensando, cara, a morte de Jesus, o que ela faz comigo? Qual que é a mudança que ela traz na minha vida? Será que eu fico pensando no que eu vou viver aqui, no meu futuro? O que acontece eu sabendo que Jesus morreu por mim? Por que, tipo, às vezes eu olho e eu falo: mano, tô indo na igreja, beleza, mas e aí, cara? Jesus morreu por você, pra você ir pra igreja domingo, pra você ir pra igreja, sabe, pra você vir no encontro aqui. É por isso que Jesus morreu pra você? É pra te curar, pra te dar dinheiro? Não, cara. Às vezes nós falamos: ah, não foi isso mesmo, mas e aí? Você só fala da boca pra fora, assim. Eu sei que não foi isso, eu condeno a teologia da prosperidade, mas será que a sua vida é mudada? Dia após dia, você fala com os seus amigos a respeito de Jesus? Você demonstra Jesus pela sua vida? Não que isso te salve, mas será que Jesus te salvou? Jesus te redimiu a ponto de você não conseguir viver outra coisa a não ser falar dele, a não ser demonstrar ele com a sua vida? Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a nossa atitude devia ser de um profundo choro por quem somos, um profundo arrependimento pelos pecados que cometemos, entendendo que o sacrifício de Cristo nos tira o pecado e culpa, mas nos faz perceber e entender o quanto continuamos a ser fracos e pecadores. Se nós entendêssemos o sacrifício de Cristo, realmente, nós nunca mais seríamos os mesmos. E essa pergunta que eu faço para você e para mim hoje: será que nós entendemos o sacrifício de Cristo? Nós usamos o símbolo da cruz e falamos: o amor de Deus, é só o amor de Deus. Glória a Deus, é o amor de Deus por nós, a partir disso nós temos vida. Mas a cruz mostra a sua sujeira, o seu pecado. A cruz mostra o quanto você é ruim. E eu já preguei a respeito disso aqui no encontro. Cara, você é ruim, eu sempre falo isso. E se não for Jesus para te tirar desse lugar, se não for o entendimento que você tem da cruz de Cristo, o que adianta Jesus ter morrido? O que adianta Jesus ter morrido por você se isso não muda a sua vida? Acho que é Spurgeon que disse: o evangelho que não muda a minha vida não salva a minha alma. Então, se você não faz alguma coisa a partir de que a sua vida foi mudada, isso mostra que você não é um cristão. Não estou colocando um peso sobre você. Na verdade, a gente está tirando um peso de você. Por quê? Eu não estou colocando um peso sobre mim, eu estou tirando. Porque nós não conseguimos fazer nada de bom se não for Jesus, velho. Se nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas, os nossos erros e faltas, nós realmente passamos a entender Cristo.
quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, não faz mais sentido nós andarmos da nossa forma, vivermos a vida procurando fazer. Eu vou pra igreja, eu toco no louvor, eu faço um monte de coisa, mas e aí, será que o evangelho mudou a sua vida? Será que o evangelho mudou a minha vida? E eu trouxe, para terminar aqui, tô quase acabando, eu trouxe um exemplo aqui que Deus falou comigo hoje e eu simplesmente bolei uma coisa assim, não sei se existe, não sei se veio da minha mente, não sei se eu já vi, mas eu acho que foi bem na hora, assim. Cadê aqui? Deixa eu achar. Se um dia, vamos lá, se um dia você estivesse atravessando a rua e desatento assim, você não olha pro lado e tivesse vindo um ônibus a milhão, tipo, bem rápido mesmo, e ele tivesse vindo em sua direção e você só consegue ficar parado, você congelou, vem alguém e te empurra e essa pessoa é dilacerada, é morta, essa pessoa não sobra nada, qual seria o seu sentimento a respeito disso? Será que você falaria assim, uhul, ele morreu no meu lugar, véi, valeu? Simplesmente isso? É isso que você faria? Obrigado, velho. Aí você ia viver sua vida feliz da vida assim, uhul, paz, carnaval, futebol. Brincadeira, gente. Corta essa parte. Mas é realmente isso. É por isso que eu acredito que a cruz de Cristo, ela não deve simplesmente fazer com que nós fiquemos alegres. Assim, com certeza, gente, não me entenda errado, por favor, não entenda errado, eu tenho que ficar triste com a morte de Cristo. Não, você deve ficar sim alegre pelo que Ele fez por você, mas o maior sentimento de dentro de você deve ser o arrependimento e gratidão pelo que Ele fez, olhando para a sua sujeira, para as suas faltas, para os seus pecados e erros. Você deve olhar para você e falar, cara, eu não tinha nada, eu não sou nada, por que Ele fez isso por mim? E isso deve mudar a sua vida. De alguma forma, isso deve mudar a sua vida. Talvez você esteja perguntando por que eu não estou falando de ressurreição, porque é semana que vem, tá? Então eu sei que... Por que não? Não, na outra, verdade. Tipo, então... Eu sei que a ressurreição é o que nos traz a esperança de vida eterna. A morte, ela nos liberta, nos justifica, nos tira do pecado. E é simplesmente a ressurreição que nos traz a vida eterna. Mas nós queremos focar nessa noite na morte de Jesus. Será que isso tem mudado a nossa vida? E aí, mano? Beleza? Tudo bom? Pregador também, mano. Oi? Pregador. Você? Pregador? Eu não conheço ele, velho. Lá é Parque dos Lagos. Isso, eu sou da Católica, mas prego na Eu não tava lá. Eu não tava lá. Eu toquei violão com o pessoal lá. Não conversei. Eu não apareci lá porque eu tava com depressão, mano. Fiquei 15 dias com depressão. Sério? Senta aí, mano. Senta aí. Encosta aí. Então, esse deve ser o nosso olhar. Eu queria que nós, nessa noite, entendêssemos o amor de Deus através da cruz. Que é simplesmente um ato de Deus em direção a nós. Nós não poderíamos fazer nada para que Ele fizesse isso. Nossa condição é pecaminosa para sempre, a não ser que Deus venha e intervenha nas nossas faltas, nos nossos pecados. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Paulo fala isso. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Porque, como é que é aquela... Fugiu da mente agora? Vou pegar aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a não ser que Deus desse um passo em direção ao homem para redimi-lo, o homem não poderia dar um passo em direção a Deus. Então, é Ele que dá um passo em direção a nós e nos abraça. E isso mostra o seu amor por nós. E a cruz mostra isso, os passos de Deus em direção ao homem, redirecionando o homem para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Então, que nós possamos entender nessa noite. Bom, fala para eles, Hebreus 11:1. O que é Hebreus 11:1? A respeito da fé. Então, para a gente terminar aqui, a gente deve se lembrar que a cruz, eu queria que ficasse bem frisado, a cruz é um passo de Deus em direção ao homem. Então, ao mesmo tempo que nós devemos se alegrar por ela, nós devemos chorar de arrependimento por quem somos. Então, que nessa noite você possa entender o verdadeiro valor da cruz de Cristo e que isso possa mudar sua vida, que isso possa mudar minha vida, que a gente possa entender que não é simplesmente para que nós acordemos segunda e vivamos uma vida da forma que nós achemos melhor, mas é para que nós perguntemos, Deus, eu preciso viver como você, me ensina porque sozinho eu não consigo.
Então, a cruz de Cristo nos traz de volta ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Ela nos dá a esperança de que nós não somos mais os mesmos. Deus não nos vê mais como os homens que estão totalmente longe dele, pecadores, mas ele vê o Filho dele no nosso lugar, porque foi isso que aconteceu na cruz. Jesus, ele trocou de lugar com a gente por um momento, para que nós pudéssemos ser redimidos e voltássemos a Deus. Então eu queria que nós orássemos para que nós tivéssemos o verdadeiro entendimento a respeito do que é a cruz de Cristo para nós. Amém? Sabemos que nós não podemos fazer nada, nós não somos nada, nós não podíamos fazer nada para voltarmos ao Senhor, porque nós éramos pecadores que estávamos mortos ou estamos. Tão pouco posso ser chamado discípulo seu. A simplicidade me trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. Busque em primeiro lugar. Não deixa isso ser diferente de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fique inquieto, transtornado, com a cabeça aérea, com o dia de amanhã, o que vai vir amanhã, o que vai trazer o amanhã, se vai dar certo amanhã. Saiba que o amanhã vai trazer os seus cuidados, pois basta cada dia o seu próprio mal. Deixa eu falar rapidamente o que Jesus está dizendo aqui. Ele se reúne com uma galera parecida com a gente. Não é pelo fato da gente falar de Jesus, cantar louvor, que a gente não pode passar por contextos como esse, de ansiedade, de depressão, igual o brother comentou que passou. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações assim. Aí Jesus olha para uma galera igual a gente e fala assim: olha, para de viver ansioso. E a ideia de ansiedade significa uma mente quebrada, uma mente dividida. É gente que fica pensando no amanhã. Será que eu vou conseguir aquilo? Como é que vai estar o amanhã? O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer no amanhã? Aí Jesus fala: presta atenção. Você tentar viver assim, você vai entrar em Pinel. Se você começar a viver no agora, pensando no amanhã, a respeito das roupas que você gostaria de ter, a respeito da grana que você gostaria de ter, o amanhã não cabe a você. Você só tem o presente. Então para de tentar ser preocupado, porque só tem uma pessoa que tem capacidade de ser preocupada, e ela já foi pré-ocupada, que é Deus. Deus já se pré-ocupou da sua história. Então não fique pré-ocupado, apenas vive uma vida ocupada no agora. Presta atenção no agora. Aí ele fala assim: a vida é muito mais do que aquilo que está roubando o teu sono. A vida é muito mais daquilo que faz você chorar quando ninguém mais está te vendo. A vida é muito mais do que a roupa, é muito mais do que a grana. Aí eu queria te fazer uma pergunta, mas não precisa responder não, só pensa. O que talvez te inquieta tanto? O que talvez quando você começa a pensar, você fica um tanto agitado pensando: será que eu vou ter isso na minha vida? Será que isso vai acontecer comigo? Será que isso vai chegar? Jesus vai dizer assim: a vida é muito mais do que isso. Então o que eu quero te falar nesse primeiro momento, se tem alguma coisa que está sequestrando a tua mente, te fazendo ficar pirado, ansioso, aflito, saiba que a vida é muito mais do que isso. Aí Jesus é fantástico. Jesus fala assim: ei, se você ficar fechado no teu mundo, se você ficar em silêncio, se você achar que pode resolver essa parada sozinha, você vai pirar. Então, vem aqui comigo. Eu quero que você comece a olhar para as aves dos céus. É como se Jesus falasse: sai da frente do computador, deixa um pouquinho de lado do celular, porque esse negócio vai cozinhar a tua mente. Eu quero te convidar para dar um rolê naquilo que vai inspirar a vida em você. Vem olhar comigo as aves dos céus. Começa a olhar os pássaros, começa a ouvir os cantos, começa a olhar para as flores. Saiba que Deus cuida de tudo isso, quanto mais de você. Se Deus mantém tudo isso, você acha que Ele não vai te manter? É como se Jesus trouxesse aqueles discípulos para perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas, com aquilo que, não que seja insignificante, mas que tem um tempo tão pequeno de vida, tão curto de vida. Quanto mais você, que Ele chama de filho, que Ele chama de filha. E aí ele continua dizendo: saiba que se você continuar tendo essa vida tão fechada dentro de si, tão centrada apenas naquilo que você não tem, você não vai viver as possibilidades com aquilo que você tem, e você não vai viver a segurança de confiar num Deus que controla toda a história. Saber que mesmo quando a situação está apertada, a gente pode procurar, mas para que esperar a situação apertar?
sendo que você pode começar a priorizá-lo, sabendo que as outras coisas ele vai ajeitando. Então, para de focar esse negócio aí que está tirando a sua paz. Quer seja alguém que você gostaria de ter ao teu lado, quer seja alguém que um dia você teve e não tem mais, quer seja de alguma maneira ter a atenção das pessoas, saiba que carro amarelo não resolveu a história de ninguém na história da humanidade, não vai resolver a sua história. Só tem um jeito, meu brother, confia no cuidado do Deus que disse que iria cuidar de você. Confia nisso, senão a ansiedade, a inquietação, senão os 40 segundos vão passar pela tua mente, senão, Deus nos livre, talvez você se torne uma vítima dos 40 minutos. Tá lembrado? A cada 40 segundos no mundo, alguém pensa em cometer suicídio. A cada 40 minutos, alguém consegue. Se você é alguém que nos 40 segundos passa pela sua mente, então pensa o seguinte: não fique em silêncio no seu canto pensando nesses 40 segundos. Porque quem fica sozinho, tendo esses 40 segundos imaginando o que seria tirar a própria vida, pode se tornar uma vítima dos 40 minutos. Nós estamos aqui para falar com você, você vai encontrar pessoas para te ouvir e que você também seja uma pessoa para falar e ouvir outros.